e também receber da parte de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Eu vou ler um versículo que está no meu coração desde hoje cedinho pela manhã, quando eu estava entregando ao Senhor algo, e o Senhor me levou para este versículo tão conhecido e que nos alimenta a nossa alma, e eu não posso deixar de trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Está em Isaías, capítulo 40, e os versículos 28 ao 31, que diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Foi esse versículo que veio ao meu coração bem cedinho da manhã hoje, quando eu estava fazendo umas indagações ao Senhor, porque a gente olha com o nosso olho material, a gente quer agir do nosso jeito, a gente quer que seja da nossa forma. E quando olhamos com os olhos espirituais, entendemos exatamente o que é que Deus quer. Esperar nunca é fácil. Esperar nunca é animador. Esperar nunca é um negócio fácil de se fazer. Eu vou até desligar aqui a internet do outro celular, que eu já estou vendo que está travando aqui a internet para transmissão, e os irmãos estão chegando para assistir a palavra. Eu não tenho, não posso, não sei, mas o Senhor tem e pode e sabe, e vai nos alegrar nesta manhã com esta palavra. Pois esperar não é fácil. Estar na vontade de Deus é mais difícil ainda. Obedecer a sua ordenança também é difícil. Mas a Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Como é que eu vou renovar as forças se eu não quero esperar? Como é que eu vou ver a resposta de Deus se eu não quero ouvir a sua voz? Como é que eu vou receber o que a Bíblia me garante através da palavra de Deus se eu não quero fazer o que a Bíblia manda? Isaías 40, versículo 31, está se forçando a eu e você entender, ou convidando eu e você entender, digamos melhor, uma promessa de esperativa e confiante, para que Deus nos leve à renovação das forças. Ele vai ali na palavra dizendo que a gente vai superar o cansaço, a fadiga, vai nos dar força. Com vigor e resiliência vamos conseguir suportar, superar, aguardar tudo. Esta mensagem traz um consolo ao nosso coração. Ela mostra a grandeza de Deus. Ela mostra que os que esperam no Senhor, né? É uma espera, tem que ser uma espera passiva. Tem que ser uma confiança ativa, uma dependência total. A nossa expectativa deve estar nele. Nós temos que ser pacientes nele. Nós temos que entender que devemos aguardar o plano dele. É um ato de fé reconhecer a soberania de Deus, mesmo em meio a dificuldades. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças,
sobem com asas como de águia. A Bíblia diz, irmãos, que a águia passa por umas situações de transformação, que a águia passa por um momento de mudança de penas, que a águia começa a passar por uma fase de transformação a partir dos seus 40 anos, quando as suas asas vão ficando pesadas porque as suas penas antigas retêm o óleo de seus alimentos, e esse óleo vai ficando pesado, feito uma coraça em suas asas, e a águia não pode mais alçar voos para pegar o seu alimento, porque também com perto dos 40 anos suas garras atrofiam, seu bico fica atrofiado. Estou fazendo sinais para quem está assistindo na live aqui no Instagram da Rádio Tamandaré e do meu pessoal, Missionária Milka Tavares Oficial. O bico da águia fica atrofiado, as garras ficam atrofiadas, ela não pode pegar mais seu alimento, a águia não pode mais comer seu alimento, porque seu bico está preso desta forma, ele não consegue mais bicar seu alimento, cortar, triturar, enfim. E a águia precisa, se ela quiser sobreviver depois dos 40 anos, passar por uma metamorfose, passar por uma transformação, uma renovação. Ela tem que estar ali num ato de transformação, de desespero ou de espera. Em que sentido, missionária Milka? Diz os estudiosos, né, do Animal Planet, Discovery Channel, entre os outros aí que fazem, Animal Planet faz aquele histórico dos animais, e diz que a águia, perto dos seus 40 anos, ela tem que voar como se fosse o seu último voo, porque suas penas pesadas de óleo, ela não bate mais da mesma forma, ela não tem mais a mesma velocidade, porque as suas asas estão como uma couraça pesada. Elas têm que alçar o seu último voo para se esconder dos seus possíveis predadores, enquanto ela passa por esta situação de metamorfose, de transformação. Deus abençoe irmão Glaucio Fernandes e todos que estão acompanhando aí na live, irmã Elisângela, irmã Dani e todos. Então o que acontece? A águia voa para o seu último voo, aparentemente. Ela, embaixo na terra, qualquer um dos seus possíveis predadores vai poder comer ela. Então ela tem que se esconder de alguém que possa devorá-la. Então ela voa o seu último voo para uma brecha, uma fresta muito estreita, numa rocha muito alto, onde os predadores não vão conseguir devorá-la. E ela voa. Pode ser o seu último voo, porque como a sua asa está pesada, e a sua visão comprometida, as suas garras comprometidas, o seu bico comprometido, ela vai dar aquele voo. Se ela não conseguir entrar exatamente naquela brecha da fenda da rocha, ela vai bater na pedra e vai cair e vai morrer. Mas ela não tem saída. Se ela ficar no chão, os predadores que são do seu dia a dia vai devorá-la. E se ela voar, ela pode morrer. Ela tem que escolher entre isso. Ou ela voa, bate e cai, ou ela voa e vai passar por esta metamorfose. E a águia, que quer sobreviver depois dos 40 anos, ela vai para o seu último voo, ou talvez o primeiro, da sua mudança. E ela sobe, consegue entrar naquela fresta, naquela brechinha da rocha. Chegando lá, ela começa a passar por uma transformação. Primeiro, bate com a sua cabeça na rocha, para que o bico ele seja arrancado. Pense comigo. Ela está batendo o bico fortemente contra a rocha para arrancar aquele bico a sangue cru, né? Sem ter um medicamento, vamos dizer assim, sem ter uma anestesia. Tá ali aquela águia batendo o bico na rocha. E o bico atrofiado cai. Passa-se um tempo, ela começa agora a bater as suas garras também na rocha. E ela começa a bater contra a rocha para que as garras atrofiadas, que não a deixam mais pegar seu alimento, comecem a cair sangrando. Entenda comigo.
ela está passando por uma transformação, e toda transformação, toda mudança, toda renovação, para alcançar resiliência e vigor, é necessário sangrar. Eita, que palavra é essa, missionária Milka? Vai escutando. E a águia bate contra a rocha e ali cai. Vai caindo, as suas garras atrofiadas. Já perdeu o bico, já está sangrando, porque o bico estava atrofiado e ela não se alimentava. E ela bate na rocha até aquele bico cair. E o sangramento continua. Quando o bico começa a nascer, depois daquele sangramento, de perder também as suas garras batendo na rocha, a águia começa a ver o seu bico crescer. Ela vai arrancar pena uma por uma das suas asas. Cada pena que ela arranca, o sangue novamente resvala. Começa a aparecer novamente o sangue. E para que ela tenha novas asas, para que ela tenha novo voo, é necessário que ela arranque cada pena da sua antiga couraça, da sua antiga asa. E ela começa a tirar aquilo que tem um óleo velho, veja se você entende. Começa a arrancar cada pena. O óleo velho trazia peso, trazia uma forma que ela não podia voar. Aquele óleo velho trazia estagnação. Aquele óleo velho trazia pavor quando ela via os seus predadores querendo devorá-la, porque ela não conseguia sair do chão. A couraça pesada das suas asas, com óleo velho, ela precisava removê-lo com o seu bico novo, cada pena com um óleo antigo. Eita! Deus já está falando com alguém que está me ouvindo, tanto na live como em casa. E o Senhor faz com que eu diga a você nesta hora: olha, o velho não serve, porque vai te manter estagnado no chão. Óleo antigo não serve, porque vai fazer com que todas as tuas dobradiças fiquem entupidas. Não consiga se movimentar, porque óleo velho no motor de um carro, o carro bate o motor e se perde, é quase perda total. Imagina óleo velho em lamparina de crente. Eita! Aí é que o negócio fica sério. Não acende mais, não pega mais fogo, não sente mais a presença. Deus não tem usado mais para curar, porque não tem azeite nem para ele. Como é que ele vai ter azeite para o outro? Tá entendendo o mistério, né? E ali está aquela águia passando por uma metamorfose de transformação, renovando as suas forças para voar com aquelas asas de águia, que é exemplo na Bíblia, que agora está com óleo de seu alimento antigo, óleo antigo, fazendo pesar e impedindo que ela voe. Depois que ela arranca pena por pena, ela fica sem asas, sem as penas, sem o bico agora novo, que acabou de chegar, porque ela já estava arrancando as penas. As garras começam a nascer novas. Veja o tempo que a águia espera. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. E ali está aquela águia em fase de transformação, fase de resiliência, fase de vigor, fase de voo novo, fase de coragem nova. Vai sair da segurança da rocha para alçar um novo voo. Ela está aguardando as suas penas novas crescerem, porque as penugens, sem serem as penas das asas da águia, não sustentariam o seu peso. Aí tem mais um tempo de espera. Aí passa de penugem e vai para as penas. E começa a crescer as penas da asa da águia. Quando chega as suas penas novas, ela olha para baixo, sua visão já está nova. Porque o tempo de espera que ela passou dentro da rocha, que ela ficou na sombra, restaurou a sua visão antiga. Porque a visão da águia é tão aguçada que a altura que ela tiver,
ela está enxergando o coelho, que é dos seus alimentos preferidos. Ela enxerga um rato. Ela enxerga um animal de pequeno porte ou de grande porte que ela consiga carregar. Lá de cima ela enxerga. O tempo que a águia passou na sua renovação de força, na sua transformação, na sua penugem nova, trocando o bico atrofiado, trocando as unhas atrofiadas. Vou falar sobre atrofiado daqui a pouco. E a águia passa aquele tempo no escuro da rocha, na sombra, como diz a palavra. Aquele que habita no esconderijo, o esconderijo que a protegia dos predadores naturais. Porque se alguém pudesse, já teria te engolido vivo, diz o salmista Davi. Tem alguém que, se pudesse, tu nem sorria mais, nem falava mais, nem cantava mais. Quem é, irmã Milka? É minha vizinha? Quem é, irmã Milka? É meu parente? Não, irmãos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Nossa luta é contra principados e potestades. Esse teu parente, esse teu vizinho, esse teu amigo está dando lugar ao diabo. Mas ele não é quem quer te destruir. Quem quer te destruir é o inimigo da tua alma. Ele quer que tu fique sem alimento, ele quer que tu fique sem visão, ele quer que tu fique sem alçar voo, ele quer que tu fique sem estar da sombra do Altíssimo, ele quer que tu fique sem estar na rocha, porque estando na rocha, tu estás protegido, guardado e alcançando uma nova visão. Eita, no lugar secreto. Esperar no Senhor, irmãos, é algo interessante. Porque essa espera vai trazer uma confiança que antes você não tinha. Mas esperar, repito, pense num negócio difícil. O médico marca com a gente 10 horas. Se atrasa, vai chegando mais gente. Se for por horário de chegada, a gente tem que chegar quase que amanhecendo o dia. Às vezes antes de amanhecer o dia. O médico chega a hora que ele quer. Quando ele chega, vai ainda ver o que é que vai atender. Vai tomar um café, vai comer um pedaço de bolacha. E a gente lá esperando. Pense num negócio terrível a esperar. Mas aos que esperam no Senhor, renovarão ou renovam as suas forças. Para eu renovar a minha força em Deus, eu tenho que aprender a esperar. Eita negócio. Negócio difícil é esperar. E a espera traz dúvidas. A espera traz medo. A espera traz incertezas. A espera traz preocupação se a promessa realmente foi de Deus. A espera traz medo de que o profeta não tenha sido Deus que usou. Enfim, a espera traz uma dúvida que pode fazer com que você, não esperando, não alcance o renovo e não alcance as forças necessárias para sobreviver a esse processo. Meu Deus. Mas eu preciso esperar no Senhor. Eu preciso renovar uma força. E como é que eu faço? Promessa, irmãos, é algo interessante. A promessa de Deus é como uma troca que Ele vai fazer com você. Uma troca do cansaço humano pelo vigor divino. Eita glória! Não é que você não vai ter desafios, não é que você não vai ter guerra. Aleluia! Mas o Senhor está querendo substituir esse teu cansaço físico pelo vigor que há nele. Glória! Há quantos estão cansados espiritualmente, humanamente falando, aliás. Mas o Senhor, Ele quer trazer o vigor para a tua vida. Os desafios vão ter, mas Ele vai te dar capacidade de enfrentar com uma força que não vem de fontes humanas, irmãos. Porque a Bíblia diz que até os jovens se cansam. Então não é idade, não é tempo de espera. Se os jovens se cansam, então não é o tempo que eu espero.
Mas é o tempo que eu persevero, é o tempo que eu digo, sabe de uma coisa? Pode o que aconteceu, eu confio ativamente, eu creio naquele que me fez a promessa. E olha, quando a Bíblia fala, subirão com asas como de águia, é um símbolo de majestade. É algo, uma ave que é totalmente diferenciada. Diz aos estudiosos que ela tem uma envergadura de 2,10 metros de uma ponta da outra das asas. É uma envergadura enorme que carrega aquele corpo daquela águia. Você vê uma águia de perto, irmãos, é mais de 1,5 metro, olhando frente a frente. É um negócio esplendoroso. Diferente de outras aves que batem as asas constantemente. A águia, ela plana, né? É tão grande suas asas, as envergaduras, que ela vai planando ali, usando as correntes do ar, ascendentes, para subir para o alto, sem o mínimo esforço. Essa metáfora que a Bíblia coloca, ilustra, mostra que a ideia é confiar em Deus. Aprender a planar nas adversidades. Eita! Impulsionado pelo poder de Deus e pelo seu próprio esforço, que é limitado, o Senhor está dizendo, tu vai planar. Tu vai planar no lugar que eu vou te botar. Porque a força não vem de ti, mas vem da tua espera em mim. Eita! Esperar, irmã Josi, não é fácil, viu, irmã Severina? Mas é necessário. Porque a força que eu vou alcançar para vencer as adversidades vem da capacidade de esperar. E repito, esperar não é fácil. Pense num negócio difícil. O Senhor vai falando que está chegando, está chegando, está chegando. A gente começa a contar o tempo, as horas, os meses. E não chega. Chega para todo mundo, missionário amigo, mas para mim não chega. Então somos duas. Todo mundo canta a vitória. E eu não cantei ainda. A Bíblia diz, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa são umas frases poéticas que enfatiza uma resistência sobrenatural que não vem de Milka. Não vem da irmã Josi, não vem da irmã Severina. Mas essa resistência sobrenatural só vem através da confiança, da espera no meu Deus. Glória. Ele vai fazer com que eu e você, na jornada da vida, nas tarefas diárias, entendamos que Ele vai tirar o que causaria exaustão. Há quantas vezes eu já disse assim, eu já estou exausta. Eu não quero mais esperar. É tudo conversa fiada. É muito blá blá blá. É muita profetada, é muita história. Cadê? Mas se Milka não aprender a esperar, se a missionária Milka não aprender a esperar, não vai receber. Esta palavra que está em Isaías 40, o profeta messiânico, que fala sobre o Messias, sem mesmo tê-lo conhecido. Esta palavra traz para nós a ideia, o lembrete, de que a nossa força ela é limitada. Mas a de Deus não, a de Deus é ilimitada. Que a verdadeira resiliência vem da dependência de Deus e não da minha autossuficiência. Que tem alguém que se acha autossuficiente. Ele pode tudo, ele faz tudo, ele age como ele quer, ele sabe o que quer. Esperar nesta passagem, Isaías 40, versículo 31, é um ato de adoração, de confiança. Que o resultado será o quê? Renovação espiritual e até emocional. Porque eu vou aprender a controlar os meus ânimos. Eu vou aprender que na espera eu vou alcançar a resposta. Talvez, você que está me ouvindo agora, talvez esteja dizendo assim, e a senhora sabe esperar? Sei não, irmão. Não vou mentir. Eu odeio esperar. Mas lendo isso, que ele me fez lembrar cedinho da manhã,
e entendendo que a espera em Deus é a única forma que trará o resultado, que vai fazer eu me aprofundar. Essa confiança na espera em Deus vai resultar na minha renovação espiritual e emocional. É claro que eu vou aprender a esperar. E o homem tem a necessidade de todos os dias passar por um aprendizado novo. Eu não sei se você é assim, mas às vezes eu leio a Bíblia e não entendo naquela hora do jeito que é para ser. E quando chega a certos instantes da minha vida, o Senhor me lembra daquilo que eu li e Ele começa a me fazer entender o que Ele queria dizer através daquela palavra. A palavra maná que é para agora. Mas tem maná que a gente lê e vai servir daqui a um tempo. É assim que eu entendo. É assim que eu entendo que o profeta, lembrando a Israel quem é o nosso Javé, não é? Quem é o nosso Senhor, ele trazendo consolo para Israel. Ele está mostrando ali o fim do exílio. E aí ele começa a levantar a sua voz e anunciar. E começa a falar da natureza incomparável e transcendente do nosso Criador. E muitas vezes alguém não quer aceitar. Às vezes alguém não quer aceitar o trabalhar de Deus, porque para aceitar o trabalhar de Deus eu tenho que esperar. Eu tenho que habitar no esconderijo, eu tenho que estar na sombra. Eu tenho que entender se eu quero um renovo, se eu quero voar alto como a águia, se eu quero seguir em frente sem me exaurir, sem se exaurir. Mesmo que eu tenha adversidades na vida, para que eu possa superar, eu preciso confiar em Deus. E repito, irmão, não é fácil a espera. Esperar é a coisa mais difícil. Tem um hino meu que diz assim, verás. É um hino que eu cantei muito no meu repertório. E esse hino tem um significado, irmã Bina, minha dirigente querida, na minha vida. Ele diz assim, verás que tudo que passas foi Deus que determinou. Verás que o vento contrário sempre tem tentado te enfraquecer. Esse hino, Deus me deu esse hino, eu estava grávida de Micael, tinha 7 para 8 meses, e eu escrevi a ele, as lágrimas caindo em cima da caneta, e fazendo borrar a caneta, e esse hino mexeu com a minha história. Mas esse hino me faz lembrar também que o Senhor me alimentou naquela época. O Senhor me fez fazer, assim, confiar mais nele. O Senhor me fez entender o seu trabalhar. Eu era muito jovem ainda, estava grávida do meu segundo filho, por volta dos meus 22 anos. E a nossa juventude, por isso que a Bíblia fala que os jovens se cansam e se fadigam. Os moços ficam exaustos e caem. Muitas das pessoas que passaram a sua juventude na casa do Senhor, faz-me entender que a gente está fazendo uma reserva. Reserva daquilo que a gente não tem tempo hoje. Deus deu tempo na nossa juventude da gente evangelizar, pregar, buscar, orar mais, jejuar, consagração, que hoje a gente não tem esse tempo todo. Eu não sou hipócrita como alguns pregadores de renome diz, eu oro 24 horas, eu estudo não sei quantas horas. Pelo menos da minha parte eu não vou dizer isso, porque é mentira. Jamais diria isso. Eu pego aquele tempo ali, o Senhor me lembra, eu corro para a Bíblia, eu estou às vezes viajando, o Senhor me mostra algo na palavra que Ele quer que fale lá na mensagem, onde eu vou pregar. Vou me preparar para estudar, o Senhor me leva para outro caminho, enfim. A gente não tem tempo, como antes, na juventude. Não tinha emprego, não tinha filho, não tinha casa, não tinha nada para se ocupar. Então eu vivia na igreja direto, eu ia até a pé, para o Círculo de Oração de Caldeireiro, Círculo das Palmeiras, Brasilite 1 e 2, e todos esses lugares eu ia a pé. Não tinha passagem, não tinha recurso.
E o Senhor me prometia lá na frente que ia chegar tempo que eu não ia ter tempo. Eu nem queria acreditar. Mas eu entendo que o Senhor está falando com alguém neste dia. E eu quero concluir as minhas palavras nesta manhã. A palavra que Deus colocou no meu coração. Com o tema base desta palavra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. E eu quero usar como título base: a espera é que vai trazer a resposta. Amém? Que Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família, em nome de Jesus.